Olá para você que acompanha o canal da ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. Está começando mais um podcast Papo Imobiliário. Eu sou Maurício Sanches, jornalista, e estou também mediando aqui o Papo Imobiliário, mas não estou sozinho. Hoje estou com a diretora de comunicação e marketing da ADEME, Grauben Lauschner. Seja bem-vinda, Grauben. Muito obrigada. E hoje a gente vai bater um papo super especial sobre os desafios de se vender imóveis em pleno ano de 2026. E aí, eu tô com uma especialista aqui do meu lado para fazer essa mediação. Ela que é experiente em vendas, e a gente trouxe um convidado muito especial, né, Grauben? É isso. Rodrigo, eu queria começar esse podcast falando do tempinho que a gente convive no mercado imobiliário. Você era diretor de Não vai vendas. denunciar nossas dadas, nossas idades. É que a gente começou tinha uns 12 anos, né? Deve ser isso. É. Deve ser isso. E você era diretor de vendas da Capital Rossi e você é sempre conhecido como um homem muito incisivo, muito pragmático, organizado, pulso firme. E, de repente, nasce a Olá, Casa Nova, coraçãozinho laranja. Armadilha. Conta pra mim como é que foi isso pra você, essa criação, esse surgimento com esse apelo mais afetivo, humano. Então, como a Grauben falou, né, quem está aqui com a gente é Rodrigo Oliveira, ele que é sócio-diretor da Olá Casa Nova. Muito bem-vindo, Rodrigo. Que bom que você aceitou bater esse papo com a gente. Gente, é um prazer estar aqui. Tá mais com a mediação da Grauben, sua, Maurício. É um Que prazer tem história aí nessa mediação, né? É muito legal gerar conteúdo para a ADEME, uma associação que a gente tem muito orgulho de fazer parte, porque é uma associação que entrega valor para a sociedade. A gente percebe isso no dia a dia das últimas gestões da ADEME, nos últimos presidentes, nos orgulham muito. Então, estar aqui com vocês é um momento muito especial para mim, especialmente para mim. E a nossa história, Grauben, é bem legal, assim, eu lembro dessa fase, essa fase de gestor, né, comercial, focado em meta, focado em resultado, empresa de capital aberto na bolsa, é indicador para todo lado, é pressão que vem de todo lado, e em alguma medida a gente acabava deixando essa pressão, essa cobrança, né, chegar na ponta, para também motivar, para também fazer as pessoas participarem daquele número, daquele resultado. Só que a gente, aí eu já começo a falar um pouco do meu sócio, que nesse momento que você lembrou, também era executivo da mesma empresa, junto comigo, ele numa área e eu em outra. A gente sempre teve o viés ou a veia do empreendedor do mercado imobiliário de uma forma ou de outra. A gente sempre se viu empreendendo. E antes de entrar nessa empresa que você comentou, eu e o Henrique já éramos sócios. Nós já tínhamos aberto uma incorporadora antes. Não sei se eu já disse isso em algum lugar. A gente já tinha uma incorporadora antes, muito jovem, nós éramos muito jovens, pouco maduros, talvez. A gente errou muito nessa jornada, a gente quebrou nessa primeira empreitada que a gente construiu. E daí a gente se tornou executivo de uma multinacional, de uma empresa capital aberto, uma SA, e a gente evoluiu muito como profissional nesses quase 10 anos que a gente ficou dentro desse arcabouço de uma empresa cheia de processos, uma empresa super estruturada, que era a Capital Rossi. Então a gente, como profissional, amadureceu muito. E a veia empreendedora, ela sempre foi algo muito pulsante, tanto no meu dia a dia, na minha forma de ver o mundo, como também do Henrique. Só um parêntese para quem está nos assistindo. O Henrique é o Henrique Medina, que sempre está aqui comigo na mediação e é o presidente da ADEME, né? Hoje, né, ele não vai estar presente, não está presente, justamente, né? Porque seria colocar ali o fogo e a gasolina conversando sobre o empreendimento, sobre vendas, né? Então, só para deixar, né, esse parêntese, para a gente fechar esse parêntese, o Henrique, que é sócio Quem é o Henrique? do Rodrigo, é o Henrique Medina, que é o presidente. Sempre vocês estão vendo aqui comigo no Papo Imobiliário. Exatamente, bem lembrado. Então, nesse momento, Grauben, a gente começa a estruturar o que seria a Olá Casa Nova. Eu estou falando aqui de 2017, 2018. A Olá Casa Nova como uma incorporadora
que a gente tinha um sonho de fazer uma incorporadora focada num segmento mais dinâmico, né, do mercado imobiliário, que é o segmento econômico, que é um segmento que a gente conhece bem. Esse sonho começou a ser amadurecido dentro de uma imobiliária multimarcas na época. O Henrique continuava executivo do Grupo Capital. Eu já saio na frente para montar um braço comercial, porque a gente sempre entendeu que incorporação imobiliária é um tripé. Eu preciso dominar engenharia, crédito imobiliário e comercial. A gente entendeu que uma imobiliária multimarcas talvez fosse o primeiro passo desse tripé. E a gente fez isso de uma forma bem inteligente, eu acho, porque a gente conseguiu montar uma operação de imobiliária bem forte. Foi a Viver Imóveis, não sei se o telespectador vai conhecer. E essa imobiliária cresceu, a gente acabou ficando com uma operação robusta. Primeiro tripé, razoavelmente dominado. 2019, o Henrique tomou uma decisão bem difícil, porque ele era um executivo importante do Grupo Capital, já não existia Capital Rossi nesse momento, e ele tomou uma decisão bem difícil de abrir mão daquela condição confortável, que ele, não que não haja cobrança, não que não seja um ambiente corporativo, mas era um ambiente em que o risco não era dele, ele era um executivo. Sim. E ele toma uma decisão bem difícil de abrir mão dessa condição que ele vivia na época, para a gente retomar um projeto que sempre esteve na nossa cabeça, sempre esteve na nossa mente, de voltar a incorporar. Ali, 2018, 2019, ele sai da capital para assumir, junto comigo, essa nova fase da nossa vida, que viria a ser a construtora do coração que a Grauben trouxe à mente. Por que Grauben? Por que construtora do coração? Porque a gente adotou como data de início desse projeto, como data de inauguração oficial da Olá Casa Nova, uma data que se aproxima da gente agora, nos próximos dias, que é o Dia dos Namorados. Então, o Dia dos Namorados é o dia oficial de aniversário da Olá Casa Nova. Então, a gente entendeu que fazia todo sentido trazer o coração para a nossa marca, mesmo eu sendo incisivo e cara de bravo, como você disse que eu sou aí, a gente entendeu que o coraçãozinho... Mas também é amor, né? É amor. A gente trouxe para a marca. Eu acho que esse é um pouco da história do que a gente fez. Então, por trás, Grauben, de toda né, essa aparência... Na verdade, eu tenho uma outra percepção, né? Porque quando eu conheci o Rodrigo, eu não conheci de fato ele atuando, né, como o executivo, né, de vendas, mas sim na própria Demi, e sempre foi uma simpatia. Só que eu não sabia desse histórico. A Grauben não vai falar tudo que ela sabe de mim. Ela prometeu, a gente fez um pacto. Antes de entrar. Ela não vai falar. Esse é o combinado. Ei, mas se você está nos assistindo agora, esses dois têm muita história para contar. Tem muita situação aí que, se você soubesse fofocas de bastidores, acho que isso aqui iria render aí 2 horas. Eu só queria saber como que ele tinha chegado no coraçãozinho. Bateu medo, Rodrigo. Tipo, agora é meu negócio. Agora eu vou ter que dar. Vai ter que dar certo. Não tem outra alternativa. Essa frase que você acabou de dizer, agora vai ter que dar certo, é uma frase que eu e o Henrique, a gente repete com muita frequência. E essa frase, ela tem um perigo, ou ela traz uma armadilha, que a gente tem que tentar sempre saber lidar com ela. Porque a gente traz muito peso para o nosso dia a dia. Essa pressão de tem que dar certo, e tem mesmo, não tem plano B, não tem ré, ou dá certo ou dá certo. A gente acaba trazendo muita pressão para o nosso dia a dia, para a forma com que a gente lida com os nossos colaboradores, para a forma com que a gente lida com os nossos stakeholders ou com os parceiros comerciais que a gente eventualmente tem. E esse é um aspecto que a gente também tem amadurecido muito. A gente tem feito reflexão sobre fazer essa jornada ser mais leve. Porque, além de ser um sonho que a gente está realizando, e é um sonho, é algo que nos motiva e que nos emociona, a gente está realizando o sonho de muita gente. A gente tem... É muito comum a gente estar ali na operação comercial e a gente acaba participando de uma jornada de compra de um cliente,
a gente acaba conversando com um cliente, um corretor, uma cena que a gente vê com muita frequência. É um cliente chorando em um dos nossos decorados. É a emoção tomando conta daquela jornada, é o cliente dizendo ali com lágrimas nos olhos que é o melhor momento da vida deles ou que é a grande aquisição da vida deles. Então, esse momento tem que ter leveza. Tem que ser um momento de curtição, de deixar rolar, sabe? Então, não pode errar, não dá para errar, mas tem que curtir. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora em 2026 é uma transição. A gente está indo para o nosso 6º ano agora, dia 12 de junho. A gente faz aniversário de 6 anos. Não é mais uma aposta, né? Não é mais uma aposta. Eu acho que não, Grauben. Acho que não é mais uma aposta, não. Então, a gente está nesse momento agora dessa transição, desse sentimento de que agora é tudo ou nada, que os nossos 2, 3 anos, isso foi muito vivo no nosso dia a dia, para um momento de que a gente está se permitindo curtir. A gente está se permitindo ser feliz com esses resultados, com o que a gente tem conquistado. Essa transição está muito gostosa de ver e também tem aí uma armadilha, porque a gente vive de resultado, a gente vive do que a gente faz. Então, se eu amanhã deixar de entregar o resultado que eu entreguei ontem, o meu depois de amanhã vai estar ameaçado. Sim. Então, esse foco na jornada, no resultado, nas metas, não pode faltar. É contínuo, né? É contínuo, é permanente, é fazer certo todo dia o certo. Só que eu acho que antes, Rodrigo, posso estar enganado, né? Mas eu acho que antes, aquela pressão de que aquela vitória momentânea, né? O que é a vitória momentânea? Entregar o empreendimento, vender ele, né? Vender todos os imóveis. Ela não tinha espaço para comemorar, porque já estava pensando no próximo desafio. Talvez agora, com 6 anos de Olá, já dá para comemorar cada vitória, né? Claro, sem pensar, claro que tem que pensar na próxima, mas eu acho que já tem esse espaço de tempo de comemorar, não é isso? Talvez seja essa analogia. Assim, a impressão que dá, Maurício, é que você estava vivendo com a gente nos últimos 7 dias, comigo e com o Henrique. Falou uma outra frase que a gente discutiu ela ontem. E olha que a gente não brifou ninguém. Zero briefing aqui. O Henrique mandou uma foto para mim de algo que ele estava vivendo e ele disse assim na foto: a gente tem que comemorar as nossas vitórias. E é esse sentimento que você me provocou aí, é esse sentimento que a gente está tentando exercitar todo dia. Independente do tamanho da vitória, tem que comemorar. Porque ela, de alguma forma, ela te faz, sabe, te dá um gancho para você avançar. Renova, não só na gente, não, porque eu acho que quando as pessoas que estão ao nosso redor percebem que a energia é positiva, percebem que a coisa está acontecendo, percebem que aquele esforço, por exemplo, a minha família, a gente trabalha 10, 11 horas por dia. Aí eu chego em casa, frustração, só derrota, só pressão. Isso é broxante, né? Isso para todo mundo, meus filhos, minha mulher. Então chegar em casa feliz, alegre, entreguei o empreendimento, bati um recorde, batemos 2 recordes agora de vendas, abril e maio. Nós temos 6 anos e abril foi o nosso maior número de venda da nossa história e maio o 2º maior. Então tem que comemorar. Claro. Porque cada vitória é combustível novo num tanque velho que a gente precisa ficar reabastecendo para sentir motivação, porque a luta é dura pra cacete, meu irmão. Enfrentar os concorrentes que a gente enfrenta, do tamanho que eles são, com o poder de fogo que eles têm. A gente brinca lá na nossa operação que um dos nossos principais diferenciais é que a gente precisa ser acessível aos nossos stakeholders, aos nossos clientes, aos nossos parceiros. Eles precisam ter o meu telefone celular, eles precisam me achar, eles precisam falar comigo sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto a qualquer momento. A gente tem lá os nossos desafios. Uma incorporação imobiliária é algo muito complexo. Você administrar um ciclo de engenharia, de um empreendimento de 3, 4 anos, enfrentando crise, enfrentando a volatilidade econômica do Brasil, enfrentando juros altos, enfrentando o fantasma da inflação, que em alguma medida sempre está batendo na nossa porta, enfrentando os desafios logísticos da nossa região. A gente viveu, nos últimos empreendimentos que nós entregamos, a gente viveu as maiores secas já registradas na nossa história moderna. Teve obra nossa que
que a gente ficou mais de 40 dias num canteiro de obra, pagando salário, sem ter cimento. Nossa. Porque Manaus não tinha cimento. Não é porque a Olá não tinha cimento. Então, a gente tem os nossos desafios. E a gente tenta enfrentá-los com transparência, com olho no olho, estando disponível. Esse é o nosso diferencial. É isso que a gente deixa claro para todo mundo que se relaciona com a gente. Aqui, você vai conversar com quem está na frente do negócio. Não tem atravessador, não tem ninguém no meio do caminho. Converse com a gente, resolva os desafios com a gente vai te ajudar a ter uma jornada feliz, porque é isso que nos move, esse é o nosso propósito. Perfeito. Rodrigo, a gente está vivendo hoje o advento da inteligência artificial, Esse tema é bom, um caminho sem volta. sem volta. A tecnologia está avançando de forma assustadora. Como que você enxerga isso no dia a dia da Olá? Puxando um pouquinho para o mercado imobiliário, né? Tem se falado muito da inteligência artificial como o primeiro atendimento do cliente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma dúvida que eu tenho, será que a gente não vai imprimir uma velocidade grande de pré-atendimento e qualificação desse cadastro? E vai acabar represando isso no atendimento humano? Como é que você enxerga isso? Deixa eu só abrir um parênteses também. Eu sou o cara que vai abrir os parênteses aqui. Mas, e a gente não aprendeu de forma didática a utilizar essas novas tecnologias. Exatamente. Ela só veio e pá! Houve um impacto. Ninguém ouve de forma crescente e didática. Opa, tá chegando uma nova tecnologia. somos Não. atropelados. Quando a gente piscou, já tinha IA para tudo quanto é canto e a gente começou a abraçar tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, avaliando os resultados depois, né? Isso causa um pouco de medo. E eu também sou professor na área de comunicação, dentro da área de tecnologia, e eu sempre falo para os meus alunos, a gente não foi preparado para a inteligência artificial. A gente encontrou com ela no nosso colo. Agora a gente tem que saber caminhar e começar a administrar, entender isso e sair na frente de quem ainda não entende, né? Fechei o parênteses. Esse tema, ele é o tema do momento. Esse tema, inclusive, além de ser o tema do momento, ele é fascinante. E ele é viciante. E ele não para. A gente já viveu, se tivesse que fazer uma introdução histórica antes de falar da inteligência artificial, a gente já viveu momentos de inovação e momentos disruptivos várias vezes. Sim. Desde a descoberta do fogo até a reforma industrial, internet, iPhone. A pandemia. Então, a pandemia, em alguma medida, culturalmente, né, no convívio das pessoas e etc. O que tem mudado em cada um desses momentos? A velocidade. A velocidade das transformações estão cada vez maiores. Quando você fala que a gente não está preparado, ou quando a Grauben sugere que um impacto pode implicar numa consequência, né, que de repente a inteligência artificial lá na frente vai esbarrar na necessidade de ter uma pessoa ali na frente. A gente está falando de velocidade, de preparação. O fato é, a inteligência artificial está dada. A gente não está falando mais só de uma questão de inovação. A gente está falando de uma questão de infraestrutura. Exatamente. As empresas agora, todas elas, já decidiram e agora estão incorporando nos seus dia a dia, né, a inteligência artificial como solução de infraestrutura. Eu estou mudando processos, eu estou mudando jornada de cliente, eu estou mudando jornada dentro de um canteiro de obra, eu estou mudando jornada de conciliação bancária, Exatamente. folha de pagamento. Exatamente. Tudo dentro de uma empresa pode e provavelmente já está sendo rodado por algum tipo de inteligência artificial. Eu acho sim que a gente não está preparado para o que vem pela frente e a gente pode ou não aqui nesse podcast, mesmo que de forma sutil, falar de questões muito mais complexas de mercado de trabalho e o que vem pela frente. Ou a gente pode eventualmente focar aqui no nosso mundinho, que é o mercado imobiliário. E acho também que a inteligência artificial vai produzir gargalos
como a Grauben sugeriu, porque a gente não está preparado mesmo. Porque a coisa está acontecendo de forma tão rápida que as empresas às vezes acham que usar IA em uma ponta do seu negócio é suficiente. Mas não é. Se você não se permitir parar para entender a jornada de valor do teu negócio, aonde começa o teu... Às vezes o proprietário, o empresário, não sabe onde o seu negócio começa de fato. Então, se você não entender essa jornada, dividir essa jornada em etapas, em fases ou em processos, e não entender em que momento dessa jornada a IA pode ser implementada para que fique uma jornada estruturada, né? Que siga, né? De forma contínua, em algum momento vai dar gargalo. Em algum momento a inovação pode virar um problema. Eu não tenho dúvida que isso deve estar acontecendo hoje em muitas empresas. E, Rodrigo, assim, de forma bem prática para quem está nos assistindo, até porque é um assunto que rende, né, bastante e muita gente tem dúvida, como de fato o mercado imobiliário está inserindo a inteligência artificial no seu negócio? E aí a gente fala de uma realidade local. Aqui em Manaus, como é que a Olá está inserindo a inteligência artificial? Como está planejando a médio ou a longo prazo, né, esse mercado junto com inteligência artificial? A gente lá na Olá, nós somos apaixonados por esse tema. Esse tema está em voga dentro da nossa estrutura. Não temos poder de investimento que os nossos concorrentes têm, porque IA, inovação de uma forma geral, tem uma fase dela que é tentativa e erro, que você tem que se permitir tentar e errar. Sim. Na medida que você consegue medir isso ou avaliar isso, você erra, corrige. E tem que... Não quero errar mais, a provocação de uma pergunta anterior, né? Não cabe para esse mundo da inovação. Esse mundo da inovação é tentar errar, tentar errar. A gente lá na Olá hoje, a gente tem uma gerência de inovação. Nós contratamos um profissional com muita bagagem dentro desse mundo, da IA inclusive. Ele está mapeando todos os processos da empresa, vai apresentar um plano de ação para a gente nos próximos dias, das oportunidades que o nosso negócio tem para uso de IA. Eu posso te dar vários exemplos que já estão acontecendo. Hoje, a Grauben mencionou aqui no início da pergunta dela, eu já tenho a primeira fase de atendimento com os nossos clientes todo feito via IA. 24/7, que é uma frase que o mercado gosta de usar. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo cliente que conversa com a Olá Casanova num primeiro momento, ele é atendido por uma IA. Isso é a fase de pré-venda da gente. Eu já tenho o IA que qualifica com score a qualidade desse atendimento. Então, quando esse atendimento vai para o corretor de imóvel, ele já vai tendo tido um contato bem abrangente com aquela jornada de compra. O cliente viu imagem, o cliente discutiu financiamento, o cliente discutiu a localização do empreendimento. A gente entendeu qual é a renda do cliente. Se ele quiser esticar essa corda, eu faço uma simulação no banco para ele. Ele recebeu folder nosso, book digital. Tudo isso no primeiro atendimento com IA. Dependendo do nível de Engajamento, fluidez sim, daquela conversa. Entendi. Ele pode encerrar a conversa e ser direcionado para um humano, como a Grauben comentou aqui há pouco. Mas isso tudo que eu disse já está acontecendo. O corretor recebe esse lead, é um outro linguajar que a gente usa muito, lead. Ele recebe esse lead já com score. Tem uma pontuação, o corretor já recebe aquele lead no celular dele, esse lead tem uma pontuação, esse cliente está quente. Você tem uma prospecção muito boa na tua mão, vá com cuidado. Já vai assim para o nosso cliente hoje. Estou te dando um exemplo de IA. Outro momento da IA, falar de vendas, para não falar que eu estou usando IA para fazer medição de engenharia, que eu estou fazendo conciliação bancária, para não falar dessa parte, vamos falar de vendas. Sim.
A gente vem de um momento dos últimos 12 meses, talvez um pouco mais, que o corretor, corretor de imóvel agora, vamos falar da venda lá na ponta mesmo, que o corretor ele precisava gerar conteúdo, ele precisava virar uma autoridade digital, porque se ele for uma autoridade digital, ele vai trazer peso para aquela abordagem dele, para aquela prospecção, o cliente vai atrás dele. Quem é a melhor no segmento? A Grauben, por exemplo, é a melhor do segmento de econômico em Manaus. Então a Grauben se tornou uma autoridade, ela deveria ou está fazendo isso, levando essa autoridade para o ambiente digital dela, e ela vira uma referência. O que a inteligência artificial tem a ver com isso? Que essa necessidade da gente gerar conteúdo de nós mesmos está mudando. Hoje, tem uma plataforma que quem não conhece eu sugiro que pelo menos investigue, chama HiGen. HiGen é uma plataforma digital que vai fazer o clone de você mesmo. Se você plugar o HiGen, primeiro você tem que fazer o clone de você mesmo, tem uma técnica para isso. Se você plugar essa plataforma com Claude, o Claude é um concorrente do ChatGPT, que todo mundo conhece. O Claude tem um braço que chama Cowork. Esse braço é um funcionário seu. Aqui que tá a pegadinha. Assessor. Aqui que tá a pegadinha, aqui que muda o jogo, tá? Como é que você interagia com esses chats até pouco tempo atrás? Você fazia uma pergunta e o chat te respondia. Aí como é que você melhorou? A provocação foi: melhore o nível da sua pergunta. Essa é que era a provocação. Quanto melhor a sua pergunta, melhor seria aquela interação. A pergunta do linguajar aí dos viciados de IA é o prompt. Sim. Melhore o prompt. Mudou isso agora. Agora, o Claude, por exemplo, que é da Anthropic, é quem mais está avançado nessa frente. Agora ele é um agente que trabalha para você. Agora você dá tarefas para ele fazer. Hoje um agente bem estruturado, ele entra no seu computador, com você presente ou não, gera um conteúdo que você gostaria de explorar nas redes sociais. A Grauben vai programar o cloud dela. Eu quero criar conteúdos sobre um profissional de alta performance do segmento econômico. Busque na internet os conteúdos mais hypados, que a internet está borbulhando, está fervilhando. Ache esses conteúdos, vê o vídeo que está dando mais engajamento, ache isso para mim na internet, cria um conteúdo como se fosse meu, como se eu estivesse dizendo, transforma isso num texto, e eu quero isso amanhã, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã ela vai chegar do trabalho da academia dela, que agora ela vive em academia, vai chegar na academia dela e o conteúdo vai estar pronto. O próprio Claude envia para o HiGen esse conteúdo, um clone dela que ela já criou. Cria-se o vídeo do jeito que ela quiser. Eu quero um vídeo para cortes, eu quero um vídeo com conteúdo longo. Esse vídeo vai estar na caixa de e-mail dela ou na nuvem, né, que também é outra expressão comum. E ela vai produzir quantos vídeos desse ela quiser por dia, com quantos conteúdos ela quiser por dia, para várias abordagens diferentes que ela quiser. Ela pode querer falar de moda. A Grauben agora vai falar de moda num canal de YouTube que ela vai criar novo, só que ela quer falar em espanhol, em chinês e em coreano. A Grauben fazendo esse conteúdo, esse vídeo. Então a geração de conteúdo com a IA, ela ganhou uma proporção agora, ela ganhou um alcance inimaginável. A gente virou especialista de tudo que a gente quiser. O segredo agora não é mais fazer o prompt certo. O segredo agora é o que eu quero da IA para me transformar num profissional mais produtivo. Eu quero melhorar os meus resultados. Como usar a IA? E quem não fizer isso, está fora do jogo. Seja corretor de imóvel, seja médico, Em qualquer área seja hoje, advogado. Quem não usar a IA
para ser melhor, está fora do jogo. E o que é legal ou não desse debate é que não tem mais volta. Não tem. Não tem solução para esse problema. Então a gente vai ter profissionais que ou não entenderam isso, ou não saberão fazer isso, ou vão perder o time de fazer isso. De repente, um corretor de imóvel que não entendeu isso, daqui a um ano ele está fora do mercado. E não tem muito tempo para ele voltar. A IA é totalmente disruptivo, uma mudança geracional. Eu brinco lá em casa com meus filhos. Tenho um filho de 13, que fez 14 anteontem, e uma filha de 10. A gente brinca. Ela é mais... como a Grauben disse que eu sou, mais incisiva e tal. Ela é um pouco mais parecida comigo. Eu vou ser médica e não quero saber. Ela vai ser médica. O meu filho, ele tem dúvidas sobre o que ele quer ser. E a gente fica brincando lá com ele, todo mundo. Não está claro quais são as profissões que estarão disponíveis para ele nos próximos 10 anos. Provavelmente, a profissão que ele vai executar não está ainda definida, por conta da velocidade com que as coisas estão mudando, desse mundo novo que está se abrindo à nossa frente, que se chama inteligência artificial. É fascinante isso. Esse universo da tecnologia é realmente desafiadora, né? Principalmente para a gente, nós não somos velhos, mas a gente passou por uma transição, né? Do off para o on. E isso deixa a gente um pouco mais ansioso, talvez, né? Ou não sei se é uma experiência minha. Ansioso no sentido de eu tenho que correr atrás de tudo. Porque essa nova geração, ela já nasce com um smartphone e sabendo de várias tecnologias. E a gente, dentro desse mercado, ou dentro do mercado, de diferentes nichos, a gente tem que correr atrás. Até um outro dia, ninguém falava em ChatGPT, agora ChatGPT já ficou ali para trás. Tem tantas outras aí, com outras funcionalidades, e a gente se encontra num mundo e diz, cara, quando eu aprendo uma coisa aqui, já acabou. Porque eu já tenho que aprender outra coisa que já está agora no momento. E a gente, nesse ritmo, eu tenho a sensação que a gente sempre está correndo. Não sei se isso acontece só comigo e eu preciso de terapia, ou se vocês têm essa sensação também. Eu nunca fui calma, né? Mas a sensação que eu tenho hoje é que o cérebro humano não consegue mais acompanhar a velocidade da inteligência artificial. Que essa máquina chamada cérebro humano, colocada aqui para comandar o nosso corpo, ela vai ter que escolher os campos onde vai concentrar a sua atenção. Porque ela não vai conseguir mais acompanhar a velocidade que tudo está acontecendo. Dentro desse contexto que a gente está falando de inteligência artificial, do avanço da tecnologia, o que você sente do consumidor final, Rodrigo? Você acha que com tanta informação disponível na internet, com tanta informação, tanto blog, tanto Instagram, tanto canal de YouTube informando tanto, como é que ele está chegando para a compra? O consumidor está chegando mais preparado, mais informado? A gente sofre a ameaça de o corretor, em algum momento, se tornar desnecessário nesse processo, de nós termos atendente CLT? Como é que você enxerga esse cenário? Vamos começar pelo corretor e depois eu vou tentar dizer o que eu penso sobre o consumidor. O corretor, dificilmente, ele vai ser uma peça descartada dentro dessa jornada de compra do cliente. Pode até ser que em algum momento seja, não dá para prever o que vem pela frente, né? Tem gente dizendo que médico vai acabar, cirurgião vai acabar, então corretor é um profissional que pode correr esse risco. Eu não quero chegar lá ainda, acho que a gente é um tema longo, está longe isso ainda de acontecer. Quem vai acabar amanhã? Eu não sei que dia é hoje aí no podcast, mas amanhã vai acabar. O corretor que não se reinventar. Esse vai acabar. Esse corretor que não entender que essas ferramentas malucas que a gente está dizendo, ou que o cérebro humano não consegue suportar, o corretor que não entender que ele tem que fazer uso delas de alguma forma, ele contratou um caixão. Esse morreu já. Isso eu posso afirmar, sem ter dúvida do que eu estou dizendo.
Então, o que que você tem que fazer agora, amanhã? Entender que você tem que usar o que está disponível para você usar para te melhorar como profissional. Ponto. Então, se eu tivesse que resumir em uma frase, eu diria essa. Então, eu acho que o corretor é importante, acho que ele não vai ser descartado, pelo menos numa janela que a minha visão alcança, e tenho certeza que se ele não se reinventar e não utilizar as ferramentas que estão disponíveis, ele está fora do jogo. Consumidor. O consumidor sempre vai estar mais preparado. A informação hoje é absolutamente democrática, a informação está em todo lugar, a palma da mão, a palma de cliques, a palma de áudios, a palma de prompts. Informação hoje está em todo lugar. Então eu não tenho dúvida de dizer que sempre o consumidor estará um passo à frente. E isso traz um risco para as operações gigantescos. Porque imóvel talvez seja um caso um pouco mais complexo. Mas, por exemplo, eu posso comprar um quilo de leite no DB, no Carrefour, no meu carro, como posso comprar da Amazon. Sim, Como posso comprar da Bemol. sim. Então, o poder nunca esteve de forma tão grandemente concentrada na mão do consumidor como está agora. Então tem gente que tem uma operação de loja física e hoje, super bem estruturada, que se ele não entender o que está acontecendo com a humanidade, o negócio dele é descontinuado em meses. Porque o poder está na mão do consumidor. Ele pode comprar um imóvel de um concorrente? Pode, mas é um negócio complexo. O concorrente tem que estar instalado aqui. Agora há pouco, uma empresa de Fortaleza tentou vir para Manaus e desistiu porque o negócio é muito complexo. Então, é mais complexo a compra de um imóvel. Sim. Então, o consumidor está mais preparado, ponto. O que também preocupa, como era esse processo de busca do cliente já no mundo digital, já estou falando de mundo digital aqui, já estou falando de um cliente super preparado. Ele entrava no Google, Sim. ele fazia uma pergunta e vinha ali no Google vários links para ele encontrar o caminho dele. Alguns desses links eram patrocinados e vinham na frente, e o cliente já sabia disso, o cliente já estava ligado nisso, e tinha os links lá embaixo que ele ia de repente achar o que ele estava procurando. Mas ele ia procurar ainda. Percebe que aqui ele está tendo que procurar. Os prompts estão mudando isso. Os prompts, você diz para o cliente que eu queria um apartamento de 2 dormitórios na Zona Norte, que esteja dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ele vai te dar o apartamento. E se a inteligência artificial não quiser oferecer o imóvel da Olá? Se quiser oferecer só o imóvel do meu concorrente? O meu imóvel, a minha oferta não vai chegar para aquele cliente. O poder está passando para a mão dessas mega empresas que estão dominando a inteligência artificial. Então eu tenho receio de que a gente seja manipulado cada vez mais do nosso processo decisório. Porque nem mais a capacidade de ver 3, 4, 5 fontes, de ver 3, 4, 5 ofertas e eventualmente tomar uma decisão, nem mais isso parece que a humanidade vai fazer a partir dos próximos anos. Então, e se o chat GPT ou Cloud quiser controlar o que eu vou decidir, o que vou comprar, aonde eu vou, e não me dar as opções que eu tinha antes? Então, vem aí um mundo bem diferente Desafiador, né? que vai exigir da gente. Eu falei agora há pouco que a gente tem que se reinventar, né? É importante a gente saber o que a gente vai ter que fazer para se manter útil, atualizado, necessário e relevante. Porque quem não for vai ter dificuldade. Eu nunca tinha... Realmente foi
um ponto de vista diferente que eu ainda não tinha analisado, né? Eu tenho certeza que muita gente também ainda não. Até porque, pegando o gancho da fala do Rodrigo, a gente trocou o Google, que a gente tirava todas as dúvidas no Google, pela IA, né? Pelo Ou prompt. pelo prompt, pelo chat GPT. Eu mesmo, qualquer coisa que a gente fale numa mesa, eu vou lá, tá, peraí, vocês estão com dúvida? Vou lá no chat GPT, Eu vamos tirar brinco essa também dúvida, disso. né? Eu sei tudo agora. Agora eu tenho superpoderes agora. Mas ele erra também, né? Não, Sim. claro, porque ele é treinado por humanos, né? Então, o banco de informações desse material, dessa IA, esse banco de informações ela é alimentada por humanos, né? Até um outro dia, antes do chat GPT bombar, ele ainda, se você perguntasse quem era o presidente do Brasil, né, ele ia dizer um antigo, né? Não ia dizer o atual. Isso tem uns 2 anos atrás. Em algum momento ele estava atualizado até um determinado ano. Determinado ano, Isso, né? ChatGPT foi Então, assim. sim, erra. E ele erra feio às vezes, né? Às vezes a gente vai lá e eu sou muito desconfiado, porque eu preciso de provas. Aonde você encontrou essa informação? Quero o link, né? Eu quero provas de que essa informação está dessa forma, é correta. Aí ele já se embaralha todo. Ah, não tem, enfim. Né? Então a gente também tem que ficar com bastante cuidado e receio. A gente está quase chegando no final do nosso podcast, Rodrigo, e eu queria que a gente encerrasse justamente respondendo. A gente já falou algumas situações aqui que podem ser consideradas como desafios para 2026 para quem precisa vender imóvel. Mas conta pra gente, quais são os desafios, e a Grauben pode entrar também nessa conversa, porque eu estou aqui ao lado de duas pessoas que vendem muito imóveis, então a gente está aqui com duas pessoas especialistas no assunto. Quais são os desafios para esse ano? A gente já chegou no meio do ano. A gente piscou 2026, já está terminando. Mas a gente ainda tem uma caminhada de 6 meses por aí. Quais são os desafios? Porque a gente tem um ano eleitoral, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem outros eventos que podem impactar ou não, né, a situação da venda de imóvel. Quais são os desafios daqui para frente? Quer começar, Grau? Quero. Ordem alfabética? Para mim, o cenário político é preocupante. Não levantando bandeira de partido nenhum, mas qualquer troca de governo assusta o mercado imobiliário, nos faz temer em relação às políticas da Caixa Econômica Federal. No Amazonas, onde a gente tem um mercado que no último trimestre de 2025 chegou a ter 90% impulsionado pelo Minha Casa Minha Vida. Então, o brasileiro gosta de festa, mas na Copa você ainda vende, sorteia uma TV, Compra no entra no impulso para clima, né? comemorar. Mas a mudança de governo me preocupa. Para mim, esse é o grande desafio de 2026. Eu acrescentaria outros, concordando absolutamente que o cenário político que envolve no nosso segmento Caixa Econômica é algo muito importante. Hoje a gente tem alguns outros desafios. Inflação, a gente já ouve economistas dizendo que a taxa Selic, que é uma taxa de juros referencial da nossa economia, parece que vai parar de cair, né? O que já atrapalha financiamento e etc., que atrapalha atividade econômica e etc. A gente tem um cenário de inadimplência crescente, e isso é um problema porque os agentes de crédito começam a criar novas regras por entenderem que o crédito precisa ser concedido para pessoas muito específicas. Então a gente começa a perceber algumas travas no processo de crédito. Não está claro ainda qual o limite disso e nem qual é a gravidade disso, mas qualquer item aí preocupa. A gente tem esses eventos que, em alguma medida, tiram o foco do cliente na compra da habitação ou retardam essa decisão. Copa do Mundo, por exemplo, é um item, um momento que o brasileiro fica meio que anestesiado. O brasileiro quer... Eu também, tá? Tamo junto aí nesse sentimento. A gente quer ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo, então a gente fica meio que desfocado. Então eu creio que isso talvez também seja um desafio adicional.
A concorrência, muito acirrada. A concorrência vai enfrentar todos esses desafios que eu comentei há pouco e cada um à sua medida vai agir. Cada um à sua medida vai adotar políticas de como vender mais que o outro. E aí o tamanho ou o poder de fogo dessas políticas, nem sempre todo mundo consegue acompanhar. Financiamento em 80 meses, TBI registro grátis para todos os clientes, comissão mais alta para corretor. Então, o leque, as armas que cada um usa podem ser mais ou menos poderosas. Então, a concorrência preocupa. Essa necessidade da gente se reinventar a todo tempo, toda hora, de forma muito tranquila, ou seja, a cada dia a gente tem que fazer algo diferente. Então, eu acho que todos esses são os desafios que estão na prateleira e que a gente vai ter que lidar com eles de um jeito ou de outro. Outros virão inesperados, mas a gente vai estar pronto. Perfeito. E para encerrar, a pergunta que não quer calar, porque a gente passou aí quase 50 minutos de podcast. Eu estou percebendo uma armadilha. Né? Pra gente encerrar, 50 minutos, todo mundo estava esperando por essa resposta do Rodrigo. E o Brasil ganha a Copa do Mundo ou não, Rodrigo? Que depois a gente pode pegar um recorte para ver se o Rodrigo vai ou não acertar. O Brasil não é favorito. Existem times melhores que o nosso. Poderia enumerar um ou dois aqui. Só que não dá para ignorar que a camisa amarela, ela quando entra em campo, tem um gostinho diferente. Ela faz, ela mexe com o tabuleiro. Eu acho que o Brasil tem sim chance de ganhar a Copa do Mundo. Creio fortemente nisso. Não é só uma questão de torcida, apesar de eu torcer muito. Eu acho que a gente tem um grande técnico. O Ancelotti é um técnico com muita bagagem. O Real Madrid, que era o time que ele comandou nos últimos anos, ganhou o título mais importante do futebol de clubes, mundialmente falando, algumas vezes, sem ser o melhor time. Então ele tem uma capacidade de tirar o melhor dos atletas. Ele vê o jogo de forma diferente. Nós temos algumas peças individuais que, se bem colocadas no tabuleiro, podem fazer a diferença. Rafinha, Vinícius Júnior, próprio Endrick agora. Então, convido a todos a acreditarem que eu acho que dá. Dá, né? Ele não brinca, né? Porque eu queria só uma resposta de sim e não, ele vai lá dar uma explicação inteira. Eu acho que dá. Vamos confiar, então. Rodrigo, gostaria de agradecer a tua participação aqui no Papo Imobiliário. Tenho certeza que foi aí alguns minutos de muito compartilhamento de experiência, de visão de futuro, né? A gente trazendo um tema atual e que você aceitou compartilhar o seu conhecimento de anos na sua expertise, na área de vendas, na área do mercado imobiliário. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi legal. Espero receber outros convites. E é um prazer estar aqui gerando conteúdo para a Demi. Obrigado, Grauben. Obrigado, Maurício. Obrigada, Maurício. Obrigado, Rodrigo. E aí, quero agradecer a nossa mediadora de hoje, ajudando nesse bate-papo, que é a Grauben Lausch, né? Ela que é diretora de comunicação e marketing da ADEME, e aceitou, né, estar aqui com a gente para bater esse papo. Muito obrigado, Grauben. Eu queria encerrar dizendo que é uma grata satisfação ver uma empresa local crescendo de forma sólida, se solidificando e com tantos projetos futuros e dando segurança para que a gente venda, financie e receba numa velocidade positiva para o nosso mercado. Muito obrigada. E antes da gente encerrar, olha, toda hora eu vou falar isso. Antes da gente encerrar, eu vou fazer a Grauben e o Rodrigo darem as mãos aqui, que eu vou já explicar. Porque por muitos anos, esses dois não se bicavam, mas a ADEME, vou jogar na cola da ADEME, jogou essa aproximação. E quem diria que estariam os dois aqui numa mesa para falar sobre vendas de imóveis? Bora encerrar esse papo imobiliário dando as mãos? Boa, Grauben. Tamo junto. Conto contigo. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha e até o próximo episódio. Tchau!